Muito bom ter você aqui hoje conosco e eu quero entrevistar dois professores de matemática. Nosso amigo Matthew Valverde, que é professor de matemática nos Estados Unidos, e Juliana Elpa, que é professora de matemática aqui no Brasil. So it's a great pleasure to have you, Matthew, with us today. And I have a couple of questions for our audience that are teachers in principal approach, especially for you that teach math. So I'm going to ask you, do you have some American students that struggle with math? And then can you give us one or two ideas about how to deal with those struggling students? Yeah, I think I've noticed a lot of sometimes our students come from different schools. They'll join in at our school at Dayspring at different times, and I'll notice that there might be some gaps in their understanding or gaps in what they learn. So they might struggle with certain math facts, or they might struggle with being able to understand certain concepts quickly. And what I've found success in is dividing these students up into smaller groups and trying to work more, one-on-3 or one-on-2 and potentially even one-on-1 with each student, giving each student the opportunity to ask questions in that smaller setting. Sometimes those students can feel very overwhelmed or sometimes even embarrassed asking a question in one of those larger classes. And so what I like to do, we call it the hybrid method, and we like to kind of divide into small groups while other students are working on the homework independently, while some other students may be like working on some type of long-term project or something like that. And I think that gives me an opportunity as the teacher to kind of walk that student through something that they're struggling. And on top of that, sometimes there are students who are really good at communicating with other students, and sometimes that provides another opportunity for them to have that discussion with the student as well, and they can help them along as well. One more thing I've also found success in is I've actually recorded myself teaching, and I'll put that on the online software that we have. And now the student can look at my video anytime that they want. They can speed me up, they can slow me down, they can go to certain parts of the content that they're struggling with. And that allows the student to kind of have free reign as like, oh, I was struggling with this type of problem, let me look it up. And that allows me more freedom as well to answer questions in person. And then I'm also answering questions, I guess, digitally as well. Okay, what about science? Same strategy, different strategies? Similar strategies. Maybe students feel a little more comfortable asking those questions. I teach chemistry though, so a lot of it's very math-based already. So it tends to be a very similar dynamic with that as well. A lot of example problems and a lot of repetition of those example problems. I will post a lot of those example problems on that online software so the students always have access to those kind of problems so they can reference that constantly. I'll do like pre-quizzes and quizzes to build up to those like bigger assessments that have more impact on the grade, because I want to make sure that the students really understand it before we have that full assessment that like kind of hits the grade book. Muito bem, você acabou de ver aqui exemplo de como a gente pode usar métodos híbridos e a tecnologia a nosso favor numa escola na abordagem educacional por princípios. Se você prestou atenção nisso, isso vai te ajudar bastante. Juliana, e os alunos brasileiros têm dificuldade com matemática? O que a gente faz para ajudar esses alunos? No Brasil, nós temos grandes desafios, porque infelizmente em testes internacionais o Brasil sempre fica nas últimas colocações, por exemplo, como no PISA, e a gente tem uma grande disparidade aqui em relação a diferentes classes sociais. Crianças de classes mais privilegiadas às vezes acabam tendo mais oportunidades de aprendizagem, crianças que vêm do contexto de maior vulnerabilidade enfrentam maiores dificuldades. A proficiência de forma geral em alguns. Nos últimos indicadores do PISA, mostram que somente 1% dos alunos de matemática conseguem uma proficiência alta nesse teste, que mensura e compara com diferentes países, né? Não somente países desenvolvidos, mas também países como o Brasil. Então, é um grande desafio e eu vejo que a formação dos professores do Brasil é um grande desafio, porque ninguém consegue ensinar aquilo que não sabe. E nós, os professores, são formados dentro de uma metodologia que envolve mais memorização de regras, uma matemática assim, com uma finalidade mais mecânica e não tanto de raciocínio, de construção do raciocínio no processo de compreensão do raciocínio lógico matemático. E isso traz uma grande dificuldade porque ninguém consegue ensinar aquilo que não sabe. Então, a gente tem trabalhado dentro de um projeto aqui na coleção Alicerces para trazer os fundamentos do conhecimento da matemática como uma estratégia e trazer também a formação dos professores que estão usando essas coleções para conseguir usar uma outra metodologia para ensinar matemática por um outro caminho,
que nós nos inspiramos na matemática de Singapura, porque nesses mesmos exames ela foi em primeiro lugar, né, primeira colocada em relação à metodologia que eles usam para o ensino de matemática. E nós fomos até Singapura, fizemos uma pesquisa de campo lá, um estudo de campo. E foi bem interessante observar na prática como eles usam a manipulação de objetos concretos. Eles passam por um estágio pictórico, quando a criança ela ilustra, desenha o raciocínio que ela compreendeu primeiro de forma concreta e finalmente eles chegam no raciocínio abstrato. E foi bem interessante observar assim, algumas das estratégias que eles usam lá em loco no país. Acredito que pode ser uma das respostas que a gente está trazendo para o Brasil a partir da coleção Alicerces. Isso. Eu queria enfatizar aqui que o que a gente usa na metodologia de Singapura é essa sequência de concreto, pictórico e abstrato. Todas as nossas pressuposições são na abordagem educacional por princípios, mas esse processo de sair do concreto para o abstrato, que está na definição de princípios, inclusive que está na definição de ideia guia, foi a parte que a gente aproveitou e realmente dá bastante resultado. E até, só complementando, eu tenho feito uma pesquisa sobre como a gente aprende com as contribuições da neurociência, qual que é o processo que o cérebro percorre para a aprendizagem, e ele está muito alinhado com esse método que eles acabaram se apropriando, utilizando em Singapura, mas exatamente isso que você falou, é essa parte da metodologia que a gente aproveita, mas a nossa abordagem pedagógica é a AEP, que traz os fundamentos do conhecimento e procura trazer todo esse processo de raciocínio, não só memorização mecânica, né? Que é o que muitas vezes acaba acontecendo, de regras e tudo mais. Não sei se é assim nos Estados Unidos também. Okay, that's after. Matthew, what about principal approach, math and science? So my question is, what make a distinction between principal approach school teaching math and science and other schools in other types of approach? What makes it unique in the principal approach school? What is unique in the principal approach school about math and science? Well, I approach the two subjects differently. I think the big thing with mathematics is I always want students to understand that there's a deeper principle beyond the actual math that they're learning. So I know I brought up before about rational functions, let's say. So we're studying rational functions. Well, the deeper thing behind that is I want students to be able to think rationally, or I want them to be able to reason in these ways. So yes, they need to know how to do the math, and some of those students are going to be able to use that math one day in some capacity, but they're building problem-solving skills, and they're learning different vocabulary, and they're learning the depth of what that vocabulary actually means. And I think with principal approach, that's the kind of extra thing that I add. I want them to understand that underlying leading idea or that underlying biblical principle. And that's a huge responsibility on the teacher, because you don't want to just find a word that you see in the book and then just like, oh, well, that word is in this part of the Bible and that has no connection to anything whatsoever. So it's on the teacher to really do some good research to make sure that we're finding biblical principles that can be pulled from and God knows what those principles are. I truly believe that God didn't create math. Mathematics is an extension of the character of God. And so when we truly understand what math is, we're getting a better grasp of who God is. And so that's how we kind of approach it with math. On the science side, the bigger thing that we're combating in this world is the idea of evolution versus intelligent design. And I always want students, and I know that our science department chair at Dayspring, Randy Gaiman, really emphasizes that we want to be able to see God's handiwork and God's design through all of creation. So whether that's we're studying biology and we're studying the DNA molecule and trying to get an understanding of how in the world does this molecule that's so microscopically small contain all the information that allows us as humans to operate, whereas as other creatures or as plants or whatever it is to operate. And I think it's a beautiful thing, and I think when we are able to articulate that and focus on scripture that talks about how we're fearfully and wonderfully made, how we're made in the image of God, how all of creation was good, and that humans were very good. When we emphasize those principles throughout the entire curriculum, I'm convinced that when a student looks at biology or chemistry or physics, they cannot deny the existence of God, and all they can see is like God's design and God's handiwork throughout. And so that's how we kind of approach it from a principal approach, I think, for both subjects. But both times we're trying to understand those underlying biblical principles while still teaching the actual math and science that the students might use in the future, whether they use it practically or whether they use it
for some concept or problem-solving method they might use in the future. Okay, thank you very much. Juliana, o que é distintivo para você na AEP e na matemática? Que salta aos seus olhos quando você está pensando sobre isso? Quando eu iniciei o meu trabalho como professora de matemática, pesquisando a abordagem educacional por princípios à luz da Bíblia, eu jamais imaginei que isso seria possível. E foi muito interessante perceber que, primeiro, todas as áreas do conhecimento partem do nosso Criador, da mente do nosso Criador. E na matemática, especificamente, revelam parte do caráter de Deus. Então, trazer essa riqueza para os alunos, já desde a fundamentação da disciplina, que nós iniciamos as disciplinas dentro da abordagem educacional por princípios, trazendo essa fundamentação de onde surgiu essa disciplina. E antes de trabalhar dentro da abordagem educacional por princípios como professora, eu jamais teria essa ideia ou esse conhecimento ou essa abordagem de ensino. Então, quando nós iniciamos esse processo de ensino da matemática dentro da abordagem educacional por princípios, a gente traz uma fundamentação, tanto de matemática quanto de ciências, em todas as áreas do conhecimento, da perspectiva bíblica do surgimento dessa disciplina. Eu acho que isso é um grande diferencial para os alunos já desde o início, e depois a própria divisão de conteúdos, tanto na matemática mesmo na ciência, muitas vezes elas são diferentes da proposta, por exemplo, da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que é a legislação que rege hoje, né, toda a estrutura curricular no Brasil. Todos os conteúdos estão contemplados nas coleções da série de Alicerces, só que a sequência com a qual nós estabelecemos esse currículo, essa trilha pedagógica, elas também partem de uma cosmovisão bíblica. Não é só apenas fundamentar ou pesquisar algumas palavras-chave, isso também é muito importante, mas a própria estrutura do currículo ela é diferente. E depois a fundamentação de cada assunto dentro do currículo que é tratado, ele é pesquisado para a gente trazer os fundamentos desse conhecimento e também a perspectiva bíblica daquela área do conhecimento que nós estamos tratando com o aluno. Então a riqueza e a profundidade da matemática mesmo, de ciências, ela é muito, muito superior a qualquer outra abordagem que eu já tenha pesquisado e utilizado. Muito obrigado. So Matthew, please give a final message to your fellow Brazilian math teachers and to encourage them to teach math and science faithfully in principle approach. You know, I think sometimes, I don't know how it is in Brazil, but I know in the United States, sometimes math and science gets a bad reputation for being really hard or really challenging. I think it's the same. Oh, good. Well, maybe not good. But I think as math and science teachers, especially in the United States, I feel a responsibility and a burden to show and demonstrate the character of God in each of those subjects. I don't need students to know every single math problem or understand every aspect of science, but what I want them to come away with is to have a deeper appreciation for who God is and for the complexity that we see in God in math and science. And if they can come away with those two takeaways, whether they understand how to completely multiply or apply an algebra concept or understand the depth of chemistry, that's not the main goal. The main goal is that they have this deeper appreciation for what they're studying. Now, are there students that are going to use that material one day, become chemists, become mathematicians, become math and science teachers potentially? Absolutely. But if we miss out on the students understanding and appreciating who God is and the beauty of what math and science bring to the table with that, then we're missing the bigger picture. And we're just producing people who can do math and do science. And so I think that's the distinguishing factor as principal approach teachers, is that it is hard. It's hard work. And it takes a lot of effort to recognize the individuality of each student, to remember that they're made in the image of God, and to put all that together and to really emphasize the principles while still teaching these really challenging topics. Yes, it is hard. It is different. We're different than the average teacher. And we need to be able to rise to that challenge and feel it as our responsibility for students to be able to develop those problem-solving skills and have that deeper appreciation for God that they can use for the kingdom in their futures. Thank you very much. Yes. And thank you for being here with us. Absolutely. Giana, quer dar uma mensagem final para os nossos professores? Sim. Depois que nós iniciamos essa jornada de conhecimento da matemática à luz da Bíblia, nós nunca mais somos os mesmos professores. E eu queria dizer como professora para você que essa é uma jornada fascinante de descobertas, ela é bem trabalhosa, é bem diferente do que nós estávamos acostumados anteriormente como professores. Nós sabemos que a realidade no Brasil para um professor ela é bem desafiadora.
mas eu tenho certeza que você nunca mais será o mesmo. Nós não estamos formando uma geração apenas para passar no Enem, ou passar no vestibular, ou entrar numa universidade aqui no Brasil. Nós estamos educando uma geração para que eles conheçam o caráter de Deus, do Deus Criador, e encontrem propósitos para as suas vidas. E isso é uma educação que não apenas forma vidas, mas que transforma vidas, André. Foi por isso que eu me apaixonei por essa abordagem pedagógica e por isso eu continuo nessa caminhada nos dias atuais e quero incentivar você a fazer o mesmo. Muito bem, obrigado por estar aqui com a gente. Thank you, Matthew, again. Obrigado, Juliana. Obrigado a você que nos segue, confira o nosso site, siga nossos perfis de rede social. Nós queremos abençoar você, entendendo melhor como é que podemos educar a nova geração de uma perspectiva cristã. Muito obrigado.